Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Lilian Catar e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre os conceitos de Constituição. Mas, vem cá, o que é uma Constituição? Acho que não dá para a gente falar dos seus conceitos se eu não explicar para vocês o que é, né? Mas não tem problema, a professora está aqui para esclarecer a vocês. Constituição são um conjunto de regras e princípios que regem a estrutura fundamental de um determinado Estado. O que é a Constituição? É o que determina como o Estado vai funcionar, presidencialismo, parlamentarismo, monarquia, república. É a Constituição que traz essas definições. Então, a Constituição, ela desenha a estrutura de um Estado. Então, toda organização estatal, ela necessariamente tem uma Constituição, ainda que essa Constituição seja baseada nos costumes, ok? Como é o caso da Constituição inglesa. Ou que ela seja escrita, como é o caso da nossa Constituição, por exemplo. Lília, mas como assim tem conceitos de Constituição? Pois é, nós temos diversos conceitos de Constituição. Não existe um único conceito de Constituição. Constituição é um objeto complexo e, como tal, ele é interpretado por várias maneiras. E vai variar conforme a sociedade, conforme a cultura, conforme a religião, conforme a época, conforme o período histórico vivenciado, o momento. Tudo isso vai influenciar no sentido da Constituição, no conceito da Constituição. Mas vamos parar de enrolar? Vamos falar um pouquinho desses conceitos? Então, bora lá. Eu quero falar primeiramente para vocês sobre o conceito sociológico. Esse é um conceito que foi descrito por Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle foi um teórico alemão e ele construiu esse conceito lá na segunda metade do século XIX, tá? E esse conceito ele surge depois de uma palestra. Ele dá uma palestra, essa palestra ela vira uma obra, o que é a Constituição, e essa obra traz esse conceito sociológico de Ferdinand Lassalle, né, que ele determina a Constituição como sendo a soma dos fatores reais de poder de uma sociedade. Lília, o que são fatores reais de poder de uma sociedade? Os fatores reais de poder de uma sociedade são os fatores que influenciam naquela sociedade. É a economia, é a religião, é a cultura local, é o poder político existente naquele momento, é o momento histórico vivenciado. Tudo isso são os fatores reais de poder daquela sociedade. Então, para Ferdinand Lassalle, ele não acredita que um texto posto, um texto escrito da Constituição, é que define o que é uma Constituição. Para ele, uma Constituição escrita é só uma folha de papel, nada mais do que isso. Para ele, o texto constitucional, propriamente dito, é como as coisas são, é como as coisas acontecem na prática, é o que ocorre na sociedade. Esse é um conceito material com base na análise dos fatos, né? Ou seja, uma análise factual. Né? Vale o que é, vale como são, não vale o que está escrito, não vale o que está posto. Interessa pra gente como as coisas acontecem verdadeiramente. Desculpa. Ferdinand Lassalle ele não reconhece o texto constitucional, a folha, o papel, como uma fonte, como um instrumento de mudança, de alteração da realidade. Ele não vê as coisas dessa forma. Então é um conceito bastante pessimista. Né? Para ele, não há expectativa de mudança social. É o que é, a sociedade é como é, e é isso que é a Constituição. Apesar de ser um conceito altamente pessimista, é o primeiro conceito cientificamente aceito. Então, Ferdinand Lassalle escreve o primeiro dos conceitos científicos aceitos de Constituição. Logo depois de Ferdinand Lassalle, nós temos um outro alemão também. Aí, já no início ali do século XX, Carl Schmitt surge com uma nova teoria, a teoria do conceito político. A teoria de Carl Schmitt é de que o povo é o titular do poder constituinte, correto?
Se o povo é o titular do poder constituinte, a Constituição é o que o povo diz. A Constituição é o conjunto de decisões políticas e fundamentais de um povo. Quais são essas decisões políticas e fundamentais do povo? Qual o desejo daquele povo? O que o povo quer? Vale aqui, então, a teoria decisionista. Vale a decisão, o ato de vontade daquele povo. Todo povo ele tem essas decisões dentro dos conceitos de Carl Schmitt. O povo ele toma decisões e essas decisões tomadas é que formam esse conjunto dessas decisões políticas e fundamentais. Devemos lembrar que ele fala de decisão política e fundamental. Então, são as decisões importantes. É o que é importante para aquela sociedade. Não é qualquer coisa dita. É apenas o que é importante. Então, ele divide a Constituição em duas, que são as normas propriamente constitucionais, que são aí essas... são as imprescindíveis para o cidadão, são as decisões reais, políticas fundamentais daquele povo, né? O tempo de mandato presidencial, por exemplo, e as leis constitucionais. O que são aquelas meras leis constitucionais? São normas que, para Carl Schmitt, eram desnecessárias, né? Que poderiam ser tratadas apenas por lei, mas que colocaram lá na Constituição. Mas não se tratam de decisões políticas e fundamentais, apesar de serem decisões daquele povo. A título de exemplo, nós temos um exemplo clássico na nossa Constituição, que é lá a informação de que o Colégio Dom Pedro II ele é da União. Isso não é uma decisão fundamental. Isso não influencia ali na vida social cotidiana no Estado. Mas é uma decisão que está descrita na Constituição. Então, ela não é uma decisão, uma norma constitucional. Ela é apenas uma lei constitucional, né? São as meras leis constitucionais. Ela não é Constituição propriamente dita. Carl Schmitt, ele fica muito conhecido como o teórico do nazismo. Nossa, Carl Schmitt era nazista! Não, eu não disse isso. Eu disse que Carl Schmitt é conhecido como teórico do nazismo. Por quê? Porque a sua ideia, a sua teoria de conceito político justifica posteriormente o nazismo, né? Então, a decisão do povo ela é suprema, ela é fundamental. Se o povo decide que judeus não devem viver, essa decisão deve ser acatada. E é uma decisão, e é assim, né, que o nazismo justifica aí as suas decisões políticas. Mas entendam, Carl Schmitt é o teórico adotado pelo nazismo. Ele não adota o nazismo, tá, gente? São coisas diferentes, distintas. Vamos para o terceiro conceito que nós vamos falar no dia de hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria dizer. Supremacia da vontade popular, né, no conceito político, é isso. Vamos para o próximo conceito do qual nós vamos falar, que é o conceito jurídico de Hans Kelsen. Hans Kelsen é o meu preferido. Gosto muito desse autor, gosto das teorias criadas por ele, gosto principalmente da pirâmide maravilhosa e conhecida mundialmente, pirâmide de Kelsen, né? Então, gosto bastante desse teórico. Ele cria um conceito jurídico, né? Hans Kelsen aí é um austríaco e ele lá por volta de 1933, ele cria esse conceito jurídico que é justamente o oposto do conceito político de Carl Schmitt, né? Ele define com um conceito formal, né? A norma ela é obrigatória, é a norma, é o que vale. Não importa o que como as coisas são, não importa como as coisas devem ser, não importa o que a sociedade deseja, importa o que está na norma. A Constituição é a norma jurídica fundamental e suprema do Estado. Não importa prática, fatos, importa o que está no texto. O que está no texto? Né? Está no texto que o colégio Dom Pedro II é da União, então a norma que o colégio Dom Pedro II é da União é uma norma constitucional e ponto final. É Constituição. E o conceito jurídico de Hans Kelsen, ele se divide em dois.
né? Que é o conceito pós-positivista e o conceito lógico-jurídico, tá? São dois conceitos aí que surgem a partir do conceito jurídico de Hans Kelsen. Bom, Hans Kelsen, ele coloca o conceito jurídico positivista, né? Ou pós-positivista, como é chamado em alguns casos, como sendo... Desculpa, gente, pós-positivista não, tá? Perdão, desculpem aqui, eu acabei me confundindo aqui. É o conceito positivista. Conceito pós-positivista é um outro conceito que nós vamos ver. O conceito jurídico de Hans Kelsen, ele se divide em conceito jurídico positivista e o conceito lógico-jurídico. Perdão, vamos retomar. Então, o conceito jurídico positivista é o que fala que a norma jurídica é fundamental, é a estrutura ali do Estado, né? Coloca a norma jurídica como uma norma obrigatória, cogente, fundamental, suprema, tem superioridade hierárquica sobre qualquer outra norma, sobre qualquer outro documento daquele ordenamento jurídico, né? E o conceito lógico-jurídico, que é encarado como devemos obedecer à Constituição em vigor, é uma norma lógica. Então, são dois pontos de vista dentro do conceito jurídico, né? Que a norma constitucional ela é superior e que ela deve ser obedecida. Ela é uma norma lógica, então ela deve ser obedecida e ponto final, né? É a norma fundamental e hipotética daquele Estado, ainda que ela não ocorra na prática. Essa é a questão do lógico-jurídico. Né? Então, não importa se na prática ela não acontece. É um conceito lógico, então ela deve ser aplicada. Então, dentro do conceito jurídico, a gente vai aplicar essas duas ideias, né? A hierarquia e a ideia de que não importa como ocorre na prática. Essa junção forma um conceito jurídico. Hans Kelsen, ele vai criar lá a pirâmide de Kelsen, que vocês provavelmente já ouviram falar aí, né? Que coloca a Constituição como a norma máxima, aí vem as leis, vem os atos infralegais e vem essas delimitações aí, essa hierarquia. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente, tá? Não precisa se preocupar. Hoje nós estamos trabalhando basicamente os conceitos de Constituição. E por último, nesta aula, mas não por último enquanto conceito, nós temos o conceito pós-positivista de Konrad Hesse. Konrad Hesse, ele é um alemão e esse conceito pós-positivista dele vem para superar, complementar. Eu gosto da palavra aperfeiçoar o conceito de Hans Kelsen. Tá? Ele coloca a Constituição é um sistema aberto de regras e princípios que dialoga com a sociedade. Então, o que ele acredita? Ele acredita que, e esse é o conceito que predomina hoje, tá? Que os maiores teóricos e juristas adotam, que ele entende que a Constituição é um sistema aberto. A Constituição é o que está lá e deve ser seguida, né? E existe aquela hierarquia lá da Constituição. Mas dentro do conceito de Konrad Hesse, essa Constituição ela não é imutável. Ela está ali e ela se movimenta. Ela dialoga com a sociedade. A sociedade muda a Constituição e a Constituição muda a sociedade. Estão trabalhando integralmente o tempo todo em diálogo, em constante aprimoramento. É essa a teoria que Konrad Hesse nos traz, né? Temos outros conceitos de Constituição? Temos, gente, como por exemplo o conceito culturalista, temos outros conceitos minoritários, que não são tão expostos, que não são básicos, são mais aprofundados e que nós podemos falar em um outro momento. Mas esses são os conceitos. Eu gosto bastante do jurista Hans Kelsen. Vejo muito o conceito pós-positivista como um aprimoramento aí do de Hans Kelsen, mas a teoria de Hans Kelsen, para mim, é linda, né? A teoria da hierarquia das normas. E você? Com qual conceito você se identifica mais? Como você pensa? Nos dias atuais, você acha que isso muda alguma coisa na sociedade? Conta aí para mim, tá? Salva esse vídeo, compartilha, dá o like. E, por último, mas não menos importante, eu quero mostrar para vocês uma tabela resumo aí
Desculpem a teacher de vocês que, de fato, apanha um pouquinho aqui com a tecnologia, não era para vocês verem aí a tela do Canva, mas paciência, estamos aprendendo. Em um próximo momento eu prometo a vocês que isso não se repetirá. Ou se repetirá, né? Não sei. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Essa é uma tabela comparativa, onde eu coloco esse resumo aí para vocês. Preparem o print e printem a tela, leiam, releiam quantas vezes forem necessárias. Esses conceitos, eles caem o tempo todo. Essa tabela comparativa traz as informações principais desses conceitos, o que mais cai em prova. Não ignorem o nome dos autores, associem eles à teoria e ao nome da teoria, tá? Principalmente a FGV, ela gosta muito de trocar, tá? De fazer confusão, trocar o nome do conceito com o nome do autor, com a ideia da teoria. Então, leiam, releiam essa tabela quantas vezes forem necessárias. Um beijo e até a próxima.